O que você faria se a vida de milhares de pessoas dependesse de uma única decisão sua? Essa pergunta pode parecer distante da nossa realidade. Mas a verdade é que, em vários momentos da vida, somos colocados diante de escolhas que afetam não apenas nosso futuro, mas também o das pessoas ao nosso redor. Pode ser uma decisão no trabalho, em uma relação familiar, ou até mesmo um momento em que você precisa se posicionar diante de uma injustiça. E aí, como você age? Hoje, vamos mergulhar na história de uma mulher que enfrentou exatamente esse tipo de situação. Esther, uma jovem simples que se tornou rainha da Pérsia e, inesperadamente, precisou enfrentar um desafio que colocaria sua coragem à prova e definiria o destino do seu povo. A história de Esther é uma das narrativas mais inspiradoras da Bíblia, e sua mensagem continua atual e poderosa nos dias de hoje. Esther não era uma heroína convencional. Ela não nasceu em um palácio, nem tinha uma vida de privilégios. Pelo contrário, ela era uma jovem órfã, criada por seu primo Mordecai em uma terra estrangeira, já que o povo judeu estava exilado na Pérsia. Ainda assim, a vida dela mudou completamente quando o rei Xerxes, após destituir sua rainha anterior, Vashti, decidiu realizar uma espécie de concurso para escolher sua nova rainha. Esther foi escolhida, mas manteve em segredo sua origem judaica, seguindo o conselho de Mordecai. Agora, pense por um momento. Quantas vezes nos vemos em situações que parecem estar completamente fora do nosso controle? Esther não pediu para ser rainha, não buscava uma posição de poder. Ela estava apenas tentando viver sua vida da melhor forma possível. E de repente, ela se viu no centro de uma trama muito maior do que poderia imaginar. Essa é uma das primeiras lições que podemos aprender com Esther. Às vezes, somos colocados em situações inesperadas porque há um propósito maior para a nossa vida. O grande desafio de Esther começou quando Amã, um dos homens mais poderosos do reino e inimigo declarado do povo judeu, convenceu o rei a assinar um decreto autorizando o extermínio de todos os judeus na Pérsia. Era uma sentença de morte para milhares de pessoas, incluindo Esther e Mordecai. Quando Mordecai soube do decreto, ele procurou Esther e pediu que ela intercedesse junto ao rei. Agora, imagine-se no lugar de Esther. Ela sabia que, segundo as leis da época, ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado, nem mesmo a rainha. Quem violasse essa regra corria o risco de ser executado. Esther estava diante de um dilema: arriscar sua própria vida para salvar seu povo ou ficar em silêncio e preservar sua posição de conforto no palácio. Essa é uma situação que, de alguma forma, muitos de nós enfrentamos em nosso dia a dia. Talvez não em uma escala tão grande, mas o dilema é o mesmo: agir com coragem ou recuar por medo das consequências. E é aqui que aprendemos a primeira grande lição com Esther. A coragem não significa a ausência de medo, mas a disposição de agir apesar dele. Esther sentia medo, e isso é natural. Mas ela decidiu que a causa pela qual estava lutando era maior do que o risco que corria. Antes de tomar qualquer atitude, Esther fez algo fundamental. Ela pediu que todos os judeus da cidade jejuassem e orassem por 3 dias, enquanto ela fazia o mesmo. Esse foi o primeiro passo para sua estratégia. E isso nos ensina outra lição valiosa: grandes decisões exigem preparação. Esther não agiu por impulso. Ela buscou força espiritual e sabedoria antes de se aproximar do rei. Depois desses 3 dias, Esther se apresentou ao rei. O momento era tenso. Ela sabia que sua vida estava em jogo. Mas, para sua surpresa, o rei a recebeu e perguntou o que ela queria. Aqui vemos outra característica importante de Esther: a sabedoria em como abordar situações difíceis. Em vez de imediatamente revelar o motivo de sua visita, ela convidou o rei e Amã para um banquete. Esse convite parece simples, mas era parte de sua estratégia. Esther sabia que precisava criar o ambiente certo para apresentar sua petição. Quantas vezes em nossas vidas enfrentamos desafios que exigem uma abordagem estratégica? Seja no trabalho, em um relacionamento
ou em qualquer outra situação, muitas vezes o sucesso depende de como preparamos o terreno. Esther nos ensina a importância de pensar antes de agir e de escolher o momento certo para tomar decisões importantes. No primeiro banquete, Esther ainda não revelou sua intenção. Em vez disso, ela convidou o rei e Amã para um segundo banquete. Por que ela fez isso? Porque Esther entendia que grandes decisões precisam ser tomadas com calma e sabedoria. Ela estava construindo confiança e criando uma atmosfera favorável para sua petição. No segundo banquete, finalmente, Esther revelou ao rei que era judia e que seu povo estava prestes a ser exterminado por causa do decreto de Amã. O rei ficou furioso e ordenou que Amã fosse executado. O decreto não podia ser revogado, mas o rei autorizou que os judeus se defendessem. E assim, o povo foi salvo. Essa história nos ensina tantas lições valiosas. Primeiro, que a coragem é essencial em momentos de crise. Segundo, que o planejamento e a estratégia podem fazer toda a diferença. E terceiro, que buscar apoio, seja espiritual, emocional ou prático, é fundamental para superar os desafios. Agora, vamos trazer tudo isso para o nosso dia a dia. Pense em um desafio que você está enfrentando agora. Pode ser uma decisão difícil no trabalho, uma situação complicada em um relacionamento, ou até mesmo um momento em que você precisa se posicionar diante de algo que considera errado. O que você pode aprender com Esther? Primeiro, reconheça o medo, mas não deixe que ele o paralise. O medo é uma emoção natural, mas ele não pode controlar suas ações. Segundo, planeje suas ações. Quais são os passos que você pode tomar para enfrentar essa situação? Quem pode ajudá-lo? Que recursos você pode usar? Terceiro, busque apoio. Talvez você precise conversar com alguém de confiança, pedir conselhos ou até mesmo buscar força na sua fé. E, por último, haja. Porque a coragem sem ação é apenas intenção. A história de Esther nos mostra que, mesmo em situações aparentemente impossíveis, é possível encontrar uma saída. Ela nos lembra que, mesmo quando nos sentimos pequenos ou insignificantes, podemos fazer uma grande diferença. E eu quero deixar uma reflexão para você. Qual é o desafio que você está enfrentando agora? E qual seria o primeiro passo para enfrentá-lo com coragem e estratégia? Reflita sobre isso. Assim como Esther mudou o destino de um povo inteiro, você também pode transformar sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Lembre-se, não é o tamanho do desafio que define quem você é, mas sim a força da sua coragem e da sua estratégia. Você tem essa força dentro de você. Então, levante-se e haja. O momento é agora. Se você gostou dessa mensagem, deixe nos comentários a lição que mais tocou seu coração. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Obrigado por estar aqui e até a próxima.